Bem-vindos de volta ao meu canal. A história que eu vou contar hoje é bastante delicada, principalmente porque eu não sei, eu acho que eu nunca vou saber, se as pessoas envolvidas tinham real intenção de me fazer mal, ou se foi uma pura coincidência e uma real necessidade. Vocês vão entender melhor ao longo da nossa narrativa. Na verdade, não sei, gente, eu tô cheia. Mãe, eu não gosto das melhores coisas do mundo estão quebrando para nossos corpos. Eu vou tentar ao máximo não expor as pessoas dessa história. Eu acredito que ninguém aqui vai saber de quem eu estou falando, até porque essa história faz muito tempo. De verdade, eu não tenho nenhuma intenção de prejudicar ninguém. Deixando bem claro que eu nunca cobrei dessa marca. Isso é um grande erro, foi uma grande inocência da minha parte, porque eu via essa marca em ascensão. Nunca façam nada de graça na vida de vocês, porque as pessoas que estão do outro lado participando do projeto, elas não valorizam o esforço da influenciadora. Pelo contrário, elas veem o não cobrar como se fosse um desmérito, sabe? Teve uma época no meu canal que eu tava fazendo muitas parcerias, permutas e promoções pagas com marcas de antiquário. E na época eu comecei a receber muitas propostas. Esse casal que tinha essa marca de brechó veio me procurar e eu já tinha tido encontros com um deles, né, um dos rapazes do casal, na minha faculdade. Ele me levava várias peças, eu escolhia quais ficavam bem em mim no próprio vestiário ali da faculdade. E as que eu não gostava, eu devolvia, as que eu gostava eu usava para divulgação. A gente teve vários encontros assim, então eu já sabia mais ou menos com quem eu estava lidando, acreditava eu. Eu tinha um contato, não vou dizer que íntimo, mas um contato que me deixava confortável com um deles, que era o que estava sempre ali à frente das entregas, estava sempre conversando comigo. E chegou um momento que eu fui conhecer o outro menino do casal, né, o namorado do que eu já conhecia, e a gente acabou ficando próximos. Não era uma amizade, era um contato profissional, mas eu me sentia confortável com eles. E a gente começou a tocar no assunto de fazer um projeto maior, um projeto com um apuramento mais detalhado e que fosse mais impactante para as pessoas. Então a nossa ideia era fazer um editorial em que eu fosse na casa deles. Eles estavam de mudança, eles estavam indo para outra cidade. E quando a casa estivesse pronta para me receber, eu iria lá fazer essas fotos com eles, ficaria hóspede na casa. Antes de eu, de fato, fechar esse acordo, né, e ir até a casa deles, que era em outra cidade, no caso, era uma cidade próxima a Gramado, a gente conversava sobre alguns assuntos. E eu já tinha notado que Porto Alegre incomodava muito eles. Eles falavam de como a cidade era um empecilho, de como as coisas em Porto Alegre eram muito difíceis, de como a cidade não tinha nenhum lazer, de como as pessoas da cidade eram muito nocivas e problemáticas a eles, mas até então eu não tinha sentido nenhum sinal nesse assunto, sabe? Porque é muito comum pessoas que moram nas suas cidades reclamarem da cidade. E eles me falavam com muita felicidade que eles estavam planejando a mudança para Gramado, em uma casa que era super legal, tinha um pátio grande, que tinha um espaço gostoso e tudo mais, e que lá eles iam fazer a marca crescer, que Gramado tinha tudo que eles precisavam, que era uma baita cidade, que lá eles não teriam nenhum problema nem com as pessoas, nem com o mercado local, pelo contrário, que lá eles iam ter grandes oportunidades. Foi se aproximando a minha data de ida até a casa deles, e uns dias antes da minha ida, eles entraram em contato comigo, me falando o seguinte: nos passa as datas exatas da tua viagem, porque a gente vai te transferir o dinheiro das passagens. E beleza, eu vou avisar pra você. Se eu não me engano, eu até avisei a data que eu tava indo, e eles nunca mais tocaram no assunto, nem das passagens, nem perguntaram qual era a minha conta pra transferência. Eles simplesmente não falaram mais no assunto. Eu não fiquei incomodada, mas eu estranhei. Eu já vou ficar hospedada na casa desse casal, eu não vou pagar luz, eu não vou pagar comida, não vou pagar a diária, né? Tudo que eu pagaria num hotel eu não vou estar pagando lá. Então eu pensei na minha ingenuidade, mais uma vez, o mínimo que eu posso fazer é relevar essa questão da passagem, e pagando essa passagem eu vou me sentir até mais dona de mim, né? Tipo, olha, estou indo por minha conta, vocês não têm que... eu não estou devendo nada a vocês.
O primeiro dia foi maravilhoso, eu fui super bem recebida. Tinham feito uma mesa de café, assim, uma mesa de café janta, né, que já era noite, com bolo, café, chás, várias coisas gostosas, tava super legal, a gente tava num clima super bom. E tem um detalhe, a casa era uma graça, tá? E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi elogiar a casa. Eu elogiei muito a casa deles, porque antes de eu ir, eles estavam falando muito sobre como eles eram pobres. Só que eu só fui me ligar disso quando eu já estava na casa, porque antes eu tava com a impressão de que eles estavam com vergonha da casa deles, da condição financeira deles, porque de certo eles acharam que eu era muito exigente, ou que eu tinha um poder financeiro muito, muito maior do que na verdade até eu tenho. Eles falavam, olha, a gente é pobre, nossa casa é pobre, não espere muito, mas mesmo a nossa casa sendo pobre e a gente sendo pobre, a gente vai fazer o máximo pra que tu se sinta confortável, tu vai ter tudo aqui, tu não vai precisar ficar com nada, a gente vai fazer o nosso projeto de fotos, isso já é um grande lucro pra marca, blá 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 blá. Falei, não, beleza, porque de novo, gente, eu achei que a questão deles estarem enfatizando a condição financeira deles tinha a ver com uma vergonha de me receber lá. Então quando eu cheguei, eu elogiei a casa, porque a casa de fato era muito bonita. Tinha uma vibe de chalé, assim, o meu quarto tava super organizadinho, eles tinham colocado separado um quarto só pra mim. Cheguei, tinha um presente, que era uma lingerie vintage, assim, super fofa. Fiquei super agradecida e me senti muito confortável. E as coisas começaram a ficar esquisitas no dia seguinte, porque quando eu acordei, chegou uma visita na casa, eu não lembro se ela era uma mãe ou uma tia, ela era uma figura feminina mais velha do que todos nós ali na casa, que era parente de um deles. E as coisas começaram a ficar muito estranhas, porque a gente sentou na mesa pro almoço e eles começaram a falar sobre a família deles, né, na minha frente. E começaram a expor coisas muito delicadas e que geralmente uma família não expõe na frente de uma convidada. Então eles falavam que tal parente era caloteiro, tal parente era mão de vaca, tal parente era extorquista, tal parente era uma pessoa ruim. E começaram a entrar muito nesse assunto dos problemas familiares. Eu tava me sentindo um pouco constrangida, mas eu pensei, nossa, eles estão se sentindo muito confortáveis na minha presença, porque pra alguém falar questões tão delicadas como essas, é porque de fato eles não estão achando que eu sou uma intrusa, né? Estão se sentindo confortáveis em falar sobre o que eles falariam normalmente. Além deles falarem muito mal dos familiares na minha presença, eles começaram a falar sobre o dinheiro novamente, né? E vamos deixar bem claro aqui, eles falavam muito sobre isso antes mesmo de eu ir e principalmente quando eu cheguei. Começaram a se queixar de que tava difícil de pagar tal coisa, que tava difícil de pagar aquilo, que não sei o que, não sei o que. Na própria mesa, eles falavam pra essa mulher, dialogavam com ela e já tinham falado pra mim sobre isso, de como os ricos eram um empecilho na vida deles. Como os ricos eram um obstáculo profissional para eles, como as pessoas ricas eram cruéis, como as pessoas ricas queriam destruí-los. E eu não conseguia entender, né? Porque tudo bem, se tu tá com esse sentimento, é normal que tu expresse ele uma, duas vezes, mas eles falavam muito nisso, muito. E quando a gente tinha momentos a sós, eu perguntava, né? Tá, mas vocês estão falando de alguém específico? Quem são esses ricos? Quem são essas pessoas que feriram tanto vocês? Quem são essas pessoas que puxaram o tapete de vocês? Porque tinha muito esse lance, né, de puxaram nosso tapete, por isso a marca não consegue alavancar. E eu falava, mas gente, a marca de vocês é muito recente, ela não tinha nem um ano, se eu não me engano. Eu falei, né, olha, não é bem assim, eu também não tive seguidores no YouTube e no Instagram do nada, isso demora, vocês têm que esperar, leva 1, 2 anos, às vezes mais, mas as coisas aos pouquinhos vão engatinhando, vocês estão indo muito bem, os números de vocês junto comigo estão crescendo muito rápido, as pessoas estão demonstrando interesse na marca, vocês têm que continuar o que vocês estão fazendo, né, não perder os sonhos de vocês. E até então eu tava com esse papinho meio de coach, porque eu tava envolvida com eles, eu queria que eles tivessem uma perspectiva melhor, uma visão melhor do que eles eram, do que era a marca, porque eu via potencial neles, né? E eu não tava entendendo que o negócio era mais embaixo. E aí, enfim,
Antes de eu continuar com todos esses assuntos que permeavam ali a nossa relação nesses poucos dias, acho que eu fiquei um dia no máximo na casa, chegou a hora de um dos rapazes cozinhar, né, fazer o almoço. Estávamos na mesa conversando sobre todos esses assuntos, e ele pegou a massa e ele começou a falar assim: "Ah, que droga, olha isso, olha que desperdício, esse mercado é uma porcaria mesmo, a massa tá cheia de insetos, olha isso, mãe", ou tia, sei lá quem era, "olha isso, amor, olha isso, Loli, tá cheio de insetos". Gente, já aconteceu comigo, já comprei massa uma vez, ela veio com mini besourinhos no mercado, fui lá e troquei, tudo bem, acontece com todo mundo. O que me deixou muito constrangida foi que ele de fato ia cozinhar a massa, com o papo de que ele não tinha como desperdiçar aquele dinheiro na massa. Ele poderia ter trocado, poderia ter comprado outra, gente, uma massa é R$2, sabe? E aí eu pensei comigo mesma, né, tá, eu vou ter que comer essa massa, né, eu não vou fazer desfeita, porque eles já estão falando que eles estão com uma vida muito sofrida, e eu não quero que eles se sintam ainda pior, né, por eu estar aqui, ou achar que eu tô desmerecendo, ou achar que eu tenho nojo deles. Então, por mais que eu não quisesse comer, eu já tava pensando, quando essa massa chegar no meu prato, eu vou comer pelo menos um pouquinho, porque vocês podem achar que eu sou uma patricinha mimada, e de fato eu sou, mas antes disso, eu sou muito educada, então eu queria fazer de tudo para que eles se sentissem bem. Não lembro se essa massa chegou pro meu prato, mas se chegou, provavelmente comi um pouquinho. E aí acabou o horário do almoço, a gente sentou numa outra ala, eu acho que era na sala, no sofá, não lembro direito, e voltou esse assunto dos ricos, os ricos que eram os demônios da face da terra, os ricos de Porto Alegre, os filhinhos de papai de Porto Alegre, as pessoas ricas de Porto Alegre conseguiam ter muito mais trabalho, muito mais dinheiro, muito mais rápido do que eles. Esse assunto até faz um pouco de sentido, porque a gente sabe que o mercado, né, de roupas, de vendas, de moda, ele é concorrido, e de fato, se a pessoa que é a tua concorrente tem mais condição de capital econômico, ela tem uma certa vantagem na tua frente, mas, gente, não tem como a gente pôr a culpa de todos os nossos problemas em uma situação tão generalizada ou em uma pessoa de uma forma tão genérica, né? Tipo, não tinha nome pra esses ricos, eram os ricos. E aí a gente tava sentados no sofá e eles começaram a falar de novo em como Gramado tudo era caro, em como no centro não dava pra comer, não dava pra beber, que era absurdamente caro, que era feito pra turista. E eu não me liguei, e eu só comentei assim: "Ah, mas a gente vai pelo menos uma noite, né, se divertir no centro da cidade, tomar um drink". E eles: "Não, a gente não tem dinheiro pra tomar um drink". Eu falei: "Ah, não, tudo bem, então, não tem problema". E aí nisso, a mãe dele olhou pra mim, a mãe, sei lá quem era, olhou pra mim e falou assim: Beck, é muito caro no centro". Falei: não sei o que, fiquei quieta. E daí, rapidamente, um deles interrompeu esse assunto e falou assim: "Mas ela é turista, mãe, a Loli é turista". Ali, gente, sabe, fez um estalo na minha mente. Eu fazia parte destes ricos do diabo e eu não sabia, eu não tinha percebido, mas quando eles falavam dos ricos que eram um empecilho, eu estava dentro desse grupo. Sem eu nunca ter feito nada pra eles, a não ser ter feito trabalho de graça e tentado ajudá-los de graça. Eu fiquei assim, caramba, eles estão tentando me dizer alguma coisa, em outras palavras, e eu não tô entendendo o que. Ali eu comecei a despertar. Chegou um outro momento em que eu ia provar as roupas pra gente fazer as fotos. E aí eu fui pra uma salinha provar as roupas, comecei a experimentar as roupas, e do outro lado dessa salinha, as paredes eram de madeira bem fina, eu ouvia um deles cochichando. E era um cochicho alto, gente, que eu tenho quase certeza que era pra eu ouvir. Eu só ouvia coisas do tipo, né, enquanto eu tava ali olhando as roupas. Mas eu não tenho coragem de falar isso pra ela, eu não sei como que eu vou falar isso pra ela, a Loli não merecia isso, mas eu vou ter que pedir isso pra ela. E a pessoa concordava, né, não, pede, eu acho que ela vai entender. E daí ainda falava assim, porque a fulana não deu o dinheiro que eu precisava, a gente tá furado, a gente não tem o que fazer, a gente tá sem dinheiro. Gente, eu comecei a tremer naquela salinha experimentando roupas, porque eu sou muito atenta aos detalhes, e eu comecei a perceber que todo aquele papo de nós somos pobres, os ricos são um empecilho, tudo aquilo era uma espécie de persuasão e de tentar me fazer
pressão psicológica em mim pra que eu agisse da maneira que eles queriam. Eu posso ser completamente louca, mas eu tenho quase certeza de que eles estavam mal intencionados. Que eles achavam provavelmente que eu era muito mais rica do que eu sou, que eu era multimilionária e que eu ia ser um pote de ouro ali pra casa deles, sabe? Comecei a ficar nervosa, eu comecei a tremer, eu comecei a ficar insegura, eu comecei a ficar com o coração palpitando, as minhas mãos tremiam, eu tava suando e eu comecei a pensar, meu Deus, espero que isso não tenha nada a ver comigo, sabe? Eu comecei a ficar nervosa, me sentir intimidada, porque antes desse momento eu já tava sendo intimidada há muito tempo. Esse rapaz que tava cochichando chegou até mim e falou assim: Loli, eu quero conversar contigo, eu tô com muita vergonha do que eu vou te falar agora, mas a gente não tem dinheiro, a gente tava dependendo do dinheiro da irmã do fulano, ela não conseguiu transferir e a gente não tem dinheiro nem pra comer. Então se tu puder cá pelo menos com transporte, talvez com alguma coisinha a mais, porque a gente não sabe nem se a gente vai conseguir se manter aqui. Quando ele falou isso, gente, eu fiquei tão mal e tão nervosa. Eu não tive reação. Eu só fiquei olhando assim pra ele e falei, sim, tá, não, tranquilo. Eu saí dali, fui pro meu quarto, fechei a porta, comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conhecia, pedindo ajuda, perguntando o que eu faço. Eu tô me sentindo intimidada, eu tô achando isso muito estranho. Tô achando já que é um plano diabólico aqui, tô ficando nervosa. E todo mundo me dizendo, sai daí agora, sai daí. E daí tá, eu falei, eu vou sair daqui. Só que até esse dia eu nunca tinha tomado uma decisão tão brusca, sabe? De chegar pra alguém e falar assim, não vou mais ficar na tua casa, olha, eu tô acabando com uma parceria. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha precisado fazer isso. Eu tava super amedrontada. E daí tá, era eu pensando na cama, assim, respirando, sem conseguir processar nada direito. Voltei pro provador, fiquei experimentando as roupas que a gente ia tirar foto. E, gente, quando eu peguei uma das roupas, ela tava com um cheiro de axila tão forte que ali foi meio que a gota d'água, tá? Isso vai parecer futilidade, mas todo aquele cuidado e o respeito que eu via eles terem com a marca enquanto eles me levavam na faculdade, ali eu percebi que tudo aquilo era ilusório, sabe? Que nem o cuidado com as peças era real. E eu fiquei pensando, caramba, eles nem se preocuparam em lavar essas roupas antes de eu usar, sabe? E daí, chegou um momento que nada servia mais em mim. Tipo, eu tava tão nervosa que nada ia ficar bom no meu corpo, né? Eu vestia a roupa que eles queriam, eu falava, ai, eu não tô muito confortável. Aí o menino, um dos parceiros, né? Um deles ali, falava, ai, mas tá linda, né? Esse teu corpo lindo. E eu comecei a ver tanta maldade naquelas falas, comecei a ver tanto deboche, tanta insinuação de coisas a mais, sabe? Eu entrei em parafuso. Aí eu voltei pro quarto, não lembro bem a ordem dos acontecimentos, só sei que assim, eu tava vestida com a roupa que a gente ia tirar foto. Eu até tinha convencido eles a mudar a ideia da roupa, porque eu não tava gostando de nenhuma roupa que eles estavam me dando. E daí eu cheguei na porta do quarto deles com a minha mala já feita, eu tinha feito toda a mala, gente, em segundos. Eu tava morrendo de medo. Eu vou ser sincera pra vocês, eu tava com medo de estar ali. Porque, olha, eu não sei, eu tava com medo que depois daqueles assuntos de dinheiro, a coisa se transformasse até em agressão. Pode parecer loucura, mas foi um pensamento que veio na minha cabeça que eu fiquei assim, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, e só. Aí eu fui até a porta deles e eu falei assim, gente, eu tô super nervosa, eu tô constrangida, eu nunca pensei que eu ia falar isso pra vocês, mas eu acho que eu não vou mais ficar aqui. Eu entendo que vocês estão passando por uma situação complicada, mas como eu dei a minha palavra, eu vou fazer essas fotos com vocês e assim que essas fotos acabarem, eu tô indo pra um hotel no centro de Gramado e eu não vou permanecer na casa. Um dos rapazes estava sentado na cama, até com um olho de choro, assim, eu sinto que ele também era um dos manipulados ali pelo seu namorado, que era o cara mais esquisito, assim, tinha um jeito meio perverso e dominador, assim, nessa história. E enquanto o rapaz mais querido tava com os olhos já encharcados de água, me olhando assim, falando, nossa, desculpa, sabe, a gente não tinha intenção, o mais perverso já tava me fuzilando com os olhos, me olhando seriamente e dizendo, mas a gente não tem nada a perder, sabe, tu tá aqui porque tu é uma coisa a mais.
Gente, naquela hora eu fui assim, como assim eu sou uma coisa a mais? Eu tô fazendo a marca de vocês crescer, eu tô aqui de graça, eu tô disponibilizando o meu tempo, a minha paciência, a minha amizade, e nada disso vale, a não ser que eu dê dinheiro pra vocês. Foi o que passou pela minha cabeça, sabe? E daí eu falei pra ele, não, eu me expliquei em palavras mais doces, né? Eu não precisaria estar aqui, gente. Eu poderia estar em um hotel, eu poderia ter feito um encontro com vocês de outra maneira. Se vocês tivessem me contado que vocês precisavam de qualquer coisa antes de eu chegar aqui, talvez eu teria ajudado, mas vocês não me deram nem a chance de escolher se eu poderia ajudar financeiramente ou não. Vocês falaram pra mim que eu não ia precisar arcar com nada. Eu chego aqui e passa 24 horas, vocês estão praticamente exigindo, né, que eu arque com as coisas. E não é assim que funciona. Eu tô aqui entregando, né, a minha boa vontade pra vocês, porque eu acredito em vocês, mas nenhuma outra youtuber faria isso de graça. E ele falou, não, tudo bem, assim a gente vê como é que tu é. E eu só não respondia porque eu queria sair dali o mais rápido possível. Mas eu pensei na hora, não, né, assim eu tô vendo quem vocês realmente são. Fui pro quarto, eu continuava tremendo, tava super nervosa, e eu tava procurando táxi. Graças a Deus, quando eu cheguei em Gramado, eu tinha pego na rodoviária mesmo, no taxista que me levou até lá, um cartãozinho. Porque eu acho que eu nem tinha Uber naquela época baixado no celular, eu não sabia qual número de táxi ligar, então eu lembrei, peguei na minha carteira o cartãozinho daquele taxista. Quando o táxi finalmente chegou, coloquei minha mala lá e eu saí da casa, nossa, eu respirei assim, mas eu respirei tão profundamente, eu tinha vontade de chorar no carro, eu não tô brincando. E eu não sei se pra vocês essa história tá parecendo forte o bastante ou motivo de choro, mas se tem uma coisa que eu não gosto é de ser feita de boba ou ser passada pra trás, as pessoas abusarem da minha bondade pra fazer coisas que elas poderiam só ter pedido pra mim, sabe? Mas isso não foi conversado. E aquele papo das passagens me fez crer depois que aquilo também foi uma manipulação, sabe? Eles nunca iriam pagar as passagens. Eles só queriam que eu acreditasse que eles iriam pagar as passagens pra que quando eu chegasse lá, eles tivessem mais um argumento. Então aquilo tudo tava muito mal contado, mas muito bem articulado. Cheguei no centro da cidade, eu não tinha visto hotel, não sabia o que fazer, eu só fui numa esquina ali, perto da rodoviária, achei um hotelzinho maravilhoso, super agradável. Graças a Deus, meu pai é uma pessoa maravilhosa também. Na mesma hora eu falei pra ele, olha, eu tô indo pro centro, deu errado o que eu tinha planejado, eu preciso ficar num hotel pra me sentir segura. Então meu pai automaticamente me transferiu, falou, fica no hotel, aproveita a tua vida em segurança. Eu tava conversando com minha mãe também, e gente, eu não falei isso pra ela, eu nunca falei isso pra ela, mas lembra aquela sensação que eu tive de que talvez a coisa passasse até pra agressão física? Ela me falou um tempo depois assim, eu fiquei muito preocupada contigo porque eu tava sentindo que uma coisa pior pudesse acontecer, que eles pudessem te espancar, pudessem te bater, pudessem te maltratar de uma forma pior. E eu nunca confirmei isso com ela, mas eu também tive aquela sensação, sabe? O que é muito esquisito, pra vocês terem noção de como tava denso a situação lá. Ai, me libertei, eu ainda falei pra eles assim, antes de entrar no táxi, né, pra ir embora. Não se preocupem, eu agradeço, né, independente do que aconteceu, eu agradeço vocês. Mas não se preocupem, eu não vou difamar vocês nas redes sociais, eu acho que isso pode ficar entre nós, né? Mas pensando assim, tomara que eles nunca façam isso com outras pessoas. Hoje em dia eu acho que essa marca nem existe mais e espero que eles tenham se encontrado na vida, que sejam pessoas melhores. E espero também que eu esteja enganada esse vídeo inteiro e que tudo não tenha passado de um grande engano. Seria uma bênção se fosse um grande engano. Mas enfim. Aí, olha, pra finalizar a história, aproveitei muito minha viagem, fui no Hard Rock sozinha beber e comer muito bem, fiquei no meu hotelzinho maravilhoso, aproveitei o clima da cidade, porque, como eu sempre digo, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Eu não ia ficar chorando o tempo inteiro em Gramado por ter dado ruim com esses dois abilóides. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção!